Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os dois fundos de papel da Rio Bravo, né? O High Yield e o High Grade. E a pergunta do vídeo, né, a reflexão que eu quero trazer para vocês é: será que vale a pena ter fundo High Yield nesse momento que a gente está vivendo? Com toda essa questão, um cenário político incerto e tal, né? Cada hora uma notícia nova. Será que faz sentido? Não só no sentido de risco na carteira, mas o ponto principal que é o risco-retorno. Por exemplo, a gente tem dois fundos aqui, um High Grade e um High Yield. Ó, o High Grade pagou 1,05, o High Yield pagou 1,20. Se a gente colocar patrimonial com patrimonial, que é praticamente o mesmo, um é 93, outro é 94, cara, a diferença é mínima. E isso está acontecendo em vários fundos. A gente vê isso aí acontecendo direto na indústria, onde a gente tem fundos High Grade pagando. Vou dar um exemplo aqui também que acho legal de trazer para vocês. Tipo, Urca e HGCR. O HGCR paga 1,20, o Urca paga 1,30, 1,33. Os dois patrimonial a R$100 ali. Cara, faz sentido? A diferença é tão pequena, um spread tão pequeno. No caso do Rio Bravo, o spread dá de 0,15. Será que vale a pena investir num ativo High Yield para receber tão pouco a mais? Essa que fica aí a reflexão para esse vídeo, e vamos conversar um pouco sobre os fundos. Eu já venho fazendo essa reflexão, já venho falando sobre isso com os membros do canal, já tem uns bons meses, e de fato, né, os High Yields que antigamente eram os grandes pagadores, né, enfim, estão bem murchos ultimamente, né? A gente vê aí que a relação risco-retorno desses caras não tá tão interessante assim. Não tem como você investir num fundo com risco mais elevado, com spread, uma diferença tão pequena para o fundo mais seguro. Enfim. Falando do High Grade primeiro, 170 milhões de patrimônio, a cota bem amassada, né? A cota bem amassada, pagou 1,05. A gente vê aí que ele pagou esse 1,05, tem uma reserva de 30 cents, fez algumas movimentações. Ele comenta, mesmo comentário inicial serve para os dois fundos, a respeito que o fundo não tá, os fundos, né, não estão expostos aí a circuito de compras, Gramado Parques, qualquer tipo de multipropriedade e tal, não tem envolvimento com isso. A gente sabe que esse negócio tá dando uma dor de cabeça, né? No dia que eu estou gravando, dias de passagem, parece que acabou de sair a recuperação judicial da Gramado Parques, então o negócio tá meio complicado, né? Enfim. O portfólio dos fundos segue satisfatório nos dois casos. Eu vou ir passando, fazendo um ping-pong. Não, deixa quieto. Eu ia fazer um ping-pong nos dois, mas vamos matar um relatório por vez. E quando for para comparar as duas coisas, a gente compara. Aqui nesse fundo a gente tem um guidance até junho de 23, que fica entre 95 cents e 1,05. E ele vem aí mantendo a banda superior. Se a gente vier aqui no High Yield, o guidance dele entre 1,30 e 1,10, ele vem mantendo o patamar de 1,20, e a média que ele deve manter aí vai ser esse patamar de 1,20 até no mesmo período. Então você pensa, um pagando 1,20, o outro pagando R$1, 1,05, não faz sentido. Mesmo pagando R$1 não faz sentido. Continua um spread muito pequeno, de 0,2 apenas, eu acho muito baixo. Na minha opinião, para começar a querer fazer sentido, tem que ter um spread de no mínimo 0,3, no mínimo, pra você parar e pensar assim, tipo, ok, vamos analisar isso aqui. É aquela coisa que eu falo com os membros do canal. Fala, cara, usando o Urca novamente de exemplo, não dá para entrar num fundo High Yield que te pague menos de 1%, 1,5% ao mês. Cara, é muito risco. É muito risco. Nesse momento atual que a gente está vivendo de mercado, é muito risco. É muita dor de cabeça. Não tá fácil, o país está cada vez mais bagunçado. Então, assim, às vezes é melhor você fazer um papai com mamãe, bundinha na parede, como diz o Charlão, e não se incomodar do que você ficar se incomodando, né, de graça. Enfim. Desempenho histórico, tal, não vou entrar nesses pontos. A Rio Bravo usa umas cores, não ruim o relatório, você tem de ver uns verde com azul, sei lá, muito colorido. Aqui um ponto interessante. Com essa bagunça que tá no mercado de CRIs, que não, a gente tem a turminha do barulho, que tá metade do valor que eles são marcados no patrimonial, e isso tá puxando a indústria de CRI como um todo para baixo, querendo ou não, já falei isso em outros vídeos. É mais de 10% do PL da indústria de CRIs, da indústria de fundo imobiliário de CRIs, e mais ou menos 10% do número de cotistas, um pouco mais, um pouco menos, que estão aí envolvidos com rolos
E isso está puxando a indústria de recebíveis como um todo para baixo. Vários fundos aí tendo quedas expressivas e tal. E com isso, está se criando aí as tabelinhas de sensibilidade, a gente começa a ver cada vez mais nos relatórios níveis de pagamento assim fora da realidade. Olha só esse aqui, um fundo high grade, que nesse valor de 82 está dando IPCA mais 11,2. Bem elevado. Líquido, né, tirando as taxas, IPCA mais 10,4. Aí você pega aqui o high yield, que tá um pouco, não está com um deságio tão grande, olha como é que fica, IPCA mais 10,95. No frigir dos ovos aqui no líquido, IPCA mais 9,95. Então olha que interessante, né? A distorção que o mercado cria faz com que o retorno do high grade seja maior, né, por conta da desvalorização do que o high yield. Bem interessante. Acho que é bem fácil responder a dúvida, né, para quem está em dúvida nos dois, a qual dos dois eu compro. Cara, acho que não tem muito o que pensar, né? Os números falam por si próprio. Enfim, carteira do high grade marcado IPCA mais 7,3, 66% do PL, CDI mais 4,8, 27% do PL aí. A gente vê as últimas distribuições nesse patamar aí entre R$1 e R$1,10 e tal. Um ponto interessante dos dois fundos é que a receita dividida de correção monetária é bem baixa, né? Então isso é um ponto interessante, porque aí o fundo ele tem um patamar recorrente um pouco mais sustentável, por mais que ele utilizou, né, bastante reserva esse mês. O resultado foi de 1,4, pagou 1,8. Enfim, questão de spread médio e tal, como é que o fundo está dividido. Ele faz uma comparação com outros fundos, que não vou entrar muito nesse mérito. Muito focado no varejo e loteamento e industrial. Faixas LTV e tudo. Aqui as operações tem umas concentrações, mas cara, é um fundo pequeno, então normal, faz parte. No geral, a carteira está até diversificada, né, para um fundo desse tamanho. E aqui os devedores, olha lá, Mafre, Açaí, GPA, enfim, boas operações aí que a gente tem. Vamos aqui pro Elbor também, né, Tecnisa, enfim, Gafisa, a gente vê que são boas operações no final do dia, né? Enfim, vamos aqui pro High Yield rapidinho. High Yield, cara, os dados dele aqui no início, conforme a gente já viu, né? Os fundos têm praticamente o mesmo tamanho, pagou 1,20. O comentário aqui é praticamente o mesmo, só que esse aqui tá com uma reserva só de 2 cents. Fez algumas movimentações aqui no mês. A carteira de acessibilidade, que a gente já deu uma olhada, né? Aqui a carteira dele, 51%, a IPCA mais 9,9%, 39% CDI mais 6,2%. A taxa CDI bem interessante, hein? E vem pagando esse patamar de 1,20 já tem uns bons meses. Mesma coisa, né? Correção monetária é bem baixinha em relação ao todo. E um ponto sobre ele, já em comparação ao outro, é que ele não usou reservas, praticamente não usou reservas esse mês para manter esse patamar de 1,20. Ele está conseguindo se segurar um pouco melhor do que o high grade, né? Só de resultados, tudo mais, a gente consegue ver. Carteira dele como está marcada. Comparação com outros fundos, a gente vê aí. Total return, então não vai entrar nesses méritos. Muito focado em loteamento, bastante, né? E aqui a concentração da carteira dele, que para um fundo high yield, quanto mais pulverizado ele for, melhor fica, porque a gente sabe, né? A chance de dar uma merda existe, e aí quando o fundo não tem uma pulverização legal, o cotista acaba sentindo. Vídeo que a gente está vendo lá na turminha do barulho, que é extremamente concentrado, que hoje a gente tem, sei lá, 80% do fundo indo pro buraco, né? Cara, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, seja membro. Cara, deixa aí nos comentários quais dos dois faz mais sentido para você nesse momento atual. E vamos acompanhando aí os desdobramentos também dessas situações que envolvem esses fundos todos e tal. O mercado de papel tá bem bagunçado, muito causado por conta da turminha, e a gente vai acompanhando a evolução. Qualquer novidade eu trago para vocês. Valeu aí, fui!